entra em campo no 4-4-2 losango. Linha de 4, Félix Torres na lateral direita, Bidu na lateral esquerda, os dois zagueiros. Na frente da zaga, o José Martínez. Do lado direito, o Carrídio. Do lado esquerdo, o Bidon. Né? No meio campo, o Garro. Na frente, o Memphis e o Romero. Tirando o Yuri Alberto pelo Romero, é o time do Corinthians que a gente viu, né? Muitas vezes por aí, ser escalado, inclusive, com o mesmo esquema losango. O time quase não atacou, poderia até falar que atacou de um 4-1-3-2, mas quase não atacou. No primeiro tempo teve uma oportunidade que o Memphis rola uma bola, deixa o Romero na cara do gol, mas o Romero perde, né? Porque simplesmente ele fecha o olho e chuta de esquerda, não tem nenhum outro recurso, e perde aquele gol, tá certo? E o São Paulo marca 2 gols ainda no primeiro tempo. Eu até temi por uma goleada. E só não aconteceu, né? Por exemplo, esse Tapia que entrou, o cara com 2 jogadas horrorosas, extremamente individualista, não tocou a bola para o Ferreirinha, senão eram uns 3-4. Tá? Aliás, eu não sei como que esse Tapia, de tão horroroso que não veio para o Corinthians, porque é a cara nossa contratar esse tipo de jogador. Então, se esse camarada não comete essas falhas aí, né, a gente teria tomado uns 3-4, tá? Mas vamos lá. Onde que a gente perde o jogo para o São Paulo? Eu vou falar para vocês. A gente perde o jogo na vontade, na saúde física. Esse time do Corinthians é um time de mortos, é um time sem alma, é um time preguiçoso, é um time mimado, é um time viciado em fazer o jogo deles, é um time paneleiro, é um time que sentou em cima do título paulista de 2025 e está até agora comemorando o título e não joga bola. É um time que não corre em campo, é um time que não tem raça, é um elenco que não representa a camisa do Corinthians, é um monte de jogador sem qualidade técnica e sem vontade, e sem saúde física. Preste atenção numa coisa, sem saúde física não se joga futebol. Sem saúde física não se joga futebol. Eu avisei aqui na introdução. Quem que o Red Bull Bragantino tem de craque para estar lá em cima na tabela do Campeonato Brasileiro? Ninguém. Acontece que o Red Bull Bragantino todos correm, todos marcam, né? Todos mordem. Enfim, também o Mirassol. Quem que o Mirassol tem de craque, né, para fazer uma campanha melhor que o Corinthians no Campeonato Brasileiro? Ninguém. É que no Mirassol também todos correm, é um futebol coletivo. No Corinthians é um monte de preguiçoso que se acha, que são jogadores popstar, jogadores que são bajulados pela torcida, jogadores que a torcida passa pano para a maioria. Enfim, esse é o time do Corinthians hoje, tá? Primeiro que a gente perdeu na preguiça, perdemos na saúde física para o time do São Paulo. Olha só, vou dar o exemplo do primeiro gol. O primeiro gol foi o quê? Foi um chute para frente, bola, né, uma estourada. A primeira bola é importante você ganhar. O Bidon preguiçoso, não subiu com o Marco Antônio, perdeu a primeira bola. E aí, meu amigo, ela vai parar ali, né? Depois do lançamento, ela vai parar no pé do Luciano, que tira do Hugo e marca 1-0. É só, né? E o Carrídio trotando, né? O Carrídio trotando, sempre aparecendo nos vídeos, você pode ver no replay dos 2 gols, o Carrídio lá, né? O Carrídio trotando, o Carrídio sempre trotando nos lances. Então, presta atenção, tá? Presta atenção. O Corinthians perdeu na saúde física e falta de vontade. Fabinho Soldado, ou você contrata, se vira, meu amigo, se vira nos 30, conversa com a diretoria, vê o que dá para fazer, vai buscar saúde física. O Corinthians não precisa nem de craque hoje em dia, porque jogador de qualidade acima da média, por exemplo, tem o Memphis, né? O Garro, que todo mundo acha craque, não tá aí também no elenco. Agora, o Corinthians precisa de saúde física. Saúde física é um monte de preguiçoso, sem alma, que não consegue render. É um time que tem prazo de validade. Futebol não se joga sem saúde física. E por isso, primeiro gol, o Bidon preguiçoso. Quantos anos tem o Bidon? É um jogador que não marca ninguém. O corredor ali ele deixa passar qualquer um. É um jogador que não teve a pachorra de levantar, de subir de cabeça e perdeu para o Marco Antônio. Ele não perdeu para o Jardel. Ele não perdeu para um jogador gigante. Não, ele não perdeu para o Pedro Raul. Ele perdeu para o Marco Antônio, porque ele não sobe. Ele é preguiçoso. E o Carrídio não aguenta mais jogar.
O Carrídio não aguenta mais jogar. O Dorival acerta em colocar o Carrídio no banco contra o Ceará. Aí o Carrídio decide no segundo tempo numa assistência. E também, se o zagueiro e o goleiro não falham, o Corinthians não marcava o gol contra o Ceará. Então o Carrídio também não foi maravilhoso. Só que aí ele joga 25 minutos, com o Ceará cansado, é outra história. Aí o seu Dorival Júnior entende que ele merece voltar a ser titular. O problema é que quem colocar no lugar do Carrídio também? Cara, a gente tá sem saída. O Carrídio aparece trotando. Você pegar o replay dos 2 gols, o Carrídio aparece trotando nos 2 gols. No primeiro, o Bidon não sobe, perde de cabeça. No segundo, o Félix Torres erra o tempo da bola. E nos 2 gols, o Carrídio ali assistindo, trotando. O José Martínez de primeiro volante é um terror. Não dá para jogar o José Martínez de primeiro volante. Presta atenção no que eu vou falar agora. Futebol exige marcação, todos marcam. Olha, o primeiro tempo eram 6 jogadores do São Paulo no ataque correndo, 6 do Corinthians andando. É só você pegar os gols dos melhores momentos. Você pega no segundo tempo, o São Paulo ganhando de 2-0, Carrídio puxa um contra-ataque e vai pela ponta esquerda. Primeira vez que ele dá um gás no jogo, ele corre desesperado. 3 do São Paulo, tomaram a bola dele. O Garro corre pela ponta, 4 do São Paulo, tomaram a bola dele. O Guinegão pega a bola, 3 do São Paulo, tomaram a bola dele. Porque futebol, meu amigo, se joga correndo, com vontade, com raça, porque tecnicamente o time do São Paulo não é absurdamente melhor que o nosso. Não é, mas no Corinthians falta vontade, falta saúde física. E isso só se resolve contratando. E o seu Dorival Júnior deveria ter entrado com o Ranieri, e eu falei a semana inteira, o meio-campo do Corinthians é horroroso, o Ranieri é horroroso, mas o Ranieri pelo menos tem saúde física, corre, dá carrinho, é o único ainda que consegue respirar no meio-campo do Corinthians. Martínez, preguiçoso, Carrídio, preguiçoso, Garro, preguiçoso, Bidon, horrível, preguiçoso, um veterano, precoce. E lá na frente, Memphis Depay e o seu Romero, que também não marcam ninguém. O Romero só resolveu correr depois que o Memphis saiu, né? Só isso. Pô, o Carrídio, Dorival Júnior, seja mais corajoso. Não dava hoje para entrar com o Carrídio e José Martínez. Tá com medo dos caras? Não dá, meu irmão. Põe o Carrídio lá de centroavante, então, para jogar com o Memphis lá na frente. Inventa qualquer coisa. É melhor ser chamado de pardal do que fazer o que você fez hoje. Não dá. O Carrídio não aguenta jogar 90 minutos. Você sabe disso, Dorival. Você sabe disso que eu sei. Você sabe que o Bidon não joga nada. Ah, mas não tem outro. Vou pôr quem? Vou pôr o Rian? Vou pôr quem? Não tem. É difícil, velho. É difícil. E o Dorival é bom treinador. Se você pegar jogadores, conversar com jogadores, os caras falam, irmão, o nível de treinamento é outro. É outro. O Dorival, Ramon, com o Luxemburgo no final de carreira, é outro nível. De tática ele entende. Só que tem uma coisa. Uma coisa que falta pro Dorival. Ele precisa falar mais grosso. Entendeu? Ele tem que chegar na diretoria, porque assim, o Dorival fechou com o Fabinho. Irmão, tem que cobrar reforços, velho. E outra, e o que o Corinthians precisa não é de jogadores de 15 milhões de dólares como o Elinho, de 7 milhões de euros como o Biel. O que o Corinthians precisa é só de saúde física, poxa vida. É só isso que o Corinthians precisa. Você vai na Série B, vê lá qual o jogador que mais corre em campo, que tem um passe bom. É isso que o Corinthians precisa no meio campo. Entendeu? Jogadores como, por exemplo, aquele Mineiro que passou no São Paulo, um Amaral da vida, jogadores que vão correr. Jogadores que vão correr. Simplesmente um Ralf, um Ezequiel. Você põe ali, irmão, 3 volantes, põe o Garro, põe o Memphis e o Yuri, pronto.